Melhor noite, bem-vindos. Estava aqui aguardando vocês. Que bom, estamos ao vivo, o chat liberado para vocês comentarem. Que maravilha! Eu fico aguardando, na ardente expectativa, este momento de estarmos juntos. Glória a Deus pela sua vida. O tema da nossa mensagem é os rudimentos da doutrina de Paulo. Como é que é? Sim, os rudimentos da doutrina de Paulo. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo de número 1. Tem o versículo 2 até o 3, mas eu vou ler o versículo de número 1. Todos já conhecem toda essa passagem, tá bom? Olha lá. Por isso, disse Paulo aos Hebreus, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vai ter que ler mesmo, porque fica assim meio que perdido. 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Essa palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aí pelo YouTube digam amém. Olha, este é um tema extremamente maduro. Por isso, eu vou pedir para tirar as crianças do sofá, que o assunto é para adulto. Este não é o beabá da graça, tá? Tem muita gente no leitinho ainda. Então, vez por outra, eu trago uma mensagem de pessoas que estão chegando agora em graça. Então tem muita gente saindo do sistema, o canal cresce a cada dia, e a gente vai trazendo uma mensagem ou outra sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos tirando aqui o véu, descortinando, só que vez por outra, nós temos que também dar um mocotó, porque aqueles irmãos que já estão há mais tempo, né, esses irmãos que participam comigo, e obrigado por vocês comentarem, obrigado por vocês dar o like de vocês. Então esses irmãos precisam de um nutriente mais forte. Esta mensagem não é para meninos. Vocês continuam vendo as outras mensagens. Esta mensagem não é para os meninos da lei que entra aqui. Deixa eu ser mais específico. Esta é uma mensagem para os maduros, para os que foram cortados pela graça, para aqueles que pela faculdade espiritual já sabem discernir bem, apesar de que aqueles que me amam, né, aqueles irmãos que me amam, eles ficam aqui no nosso canal, engolindo o camelo e coando o mosquito. Eles ficam vendo a mensagem, esperando uma brecha, aquilo que os fariseus já faziam com Jesus, né? Mas é assim mesmo, isso faz parte. A grande maioria está atento ao ensino do Evangelho, e vamos nós esta noite. O tema dessa mensagem é os rudimentos da doutrina de Paulo. Havia rudimentos da doutrina de Paulo? Na época em que ele estava escrevendo, não. Mas hoje, olhando daqui,
depois do ano 70, do juízo, olhando hoje no século 20, no ano 2020, nós observamos que se nós aplicarmos algumas falas de Paulo nos dias de hoje, é rudimento na nossa vida. Então, eu fui pesquisar esta palavra rudimento. Rudimento quer dizer estado primitivo, elemento básico, a parte inicial. Então, assim como Paulo, nos dias de Paulo, as doutrinas de Jesus de Nazaré eram rudimentos para ele, assim, algumas falas de Paulo, que fique bem claro, algumas falas de Paulo é rudimento na nossa vida. Eu vou repetir, assim como alguns ensinamentos de Jesus de Nazaré nos dias de Paulo era rudimento, assim também algumas falas de Paulo. Por que é que o Senhor está repetindo assim? Alguém pode me perguntar. Por causa dos fariseus hipócritas que entram aqui engolindo o camelo e coando o mosquito, se prendem apenas a uma fala minha, que eles ficam aqui procurando brechas. Então se entenda, vou repetir mais uma vez, porque é um alimento muito saudável, muito pesado. Assim como nos dias de Paulo, os ensinos de Jesus de Nazaré eram rudimentos, era um estado primitivo, era um elemento básico, era a parte inicial da doutrina, assim também, hoje, nós que estamos aqui, no ano 2020, observando algumas falas de Paulo, ele também é um rudimento hoje, não era nos seus dias. Vamos entender? Olha o que Paulo diz acerca da doutrina de Jesus de Nazaré, versículo 1. Por isso, olha o que Paulo diz aos Hebreus: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, as doutrinas de Cristo que ele diz aqui, se refere, eram aqueles primeiros ensinos, era a parte inicial, o estado primitivo do que ele ensinava. Ele diz: quando você deixa os princípios elementares, os rudimentos, ele diz: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então vamos entender, enquanto eu me prender aos rudimentos, ao estado primitivo, enquanto eu me prender ao inicial, ao básico, eu não avanço para o que é perfeito. Por quê? Porque eu estou preso aqui no primitivo, eu estou preso ao rudimento. Então ele disse: você deixe de lado os rudimentos, aquilo que ele inicialmente ensinou, como o Pai Nosso, lavar os pés, se retirava ao monte para orar. Toda essa tradição judaica, nos dias de Paulo, era um rudimento, era um estado inicial, era a parte inicial, era um elemento básico, era o estado primitivo da doutrina, já tinha passado. Ele disse: deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Nos dias de Paulo, isso aqui tinha se tornado o quê? Um rudimento, um princípio elementar. Depois ele diz no versículo de número 2, olha aí, não, Hebreus 6, 2, o ensino de batismo, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então o que é que ele diz aqui? Ele diz que tudo isso eram os princípios elementares, eram os rudimentos. Ele disse: você deixa isso e avança para o que é perfeito. Ou seja, se você se ater a isto, você não avança para a perfeição. Era exatamente isso o que ele explicou, porque essas coisas nos dias de Paulo tinham se tornado rudimentos.
Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 11, olha aí, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo. Amados, olha esta passagem aqui, maravilhosa. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Os crentes querem realizar a obra de Deus. Os crentes querem realizar a vida espiritual. Os crentes querem buscar o Espírito Santo. Os crentes querem buscar a salvação. Os crentes querem buscar a santificação. Aqui diz que ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida uma eterna redenção. Então, qualquer princípio elementar de purificação para alcançar a salvação, mediante o sacrifício dele, virou rudimento, virou estado primitivo. Depois ele diz então no versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, nos dias de Paulo, tudo aquilo que Jesus ensinou, toda a obra cerimonial, os ensinos cerimoniais, vê Hebreus capítulo 6, versículo 1, ele diz para colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, os primeiros ensinamentos, o estado primitivo daquilo que ele ensinava. Com o seu sacrifício perfeito, diz que virou um rudimento. Então, só que Paulo mandou avançar para o que é perfeito, e nos dias de Paulo, ele também falou muitas coisas que hoje para nós é um rudimento. Então, Paulo disse: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos para o que é perfeito. E agora eu digo: deixando os rudimentos da fala, deixando os rudimentos da fala de Paulo, avançamos também para o que é perfeito. Então Paulo olhou para aquilo que Jesus de Nazaré ensinava e disse: deixe, e vamos avançar para o que é perfeito. Eu agora digo a vocês: deixem os rudimentos da fala de Paulo. Não é da doutrina de Paulo, é da fala. O que ele falava na doutrina, deixe para que vocês avancem para o que é perfeito. Enrolou, é pesado, é mocotó, tirou as crianças. Vamos então à revelação desta noite. Olha o que Paulo disse, que para nós hoje é rudimento. Vamos lá, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segura. Tem rudimento aqui? Tem. Porque quando Cristo morreu por mim e por você aí do YouTube, nós éramos pecadores? Não. Isso aqui é rudimento hoje, não era nos dias dele. Por quê? Porque tanto Paulo passou de viver antes da cruz, como alguns dos seus irmãos que estavam lá, viveram antes da cruz e eram pecadores.
mas na cruz deixaram de ser. Hebreus 9:26 diz que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se eu falar que Cristo morreu por mim quando eu era pecador, Cristo morreu em 1965. Então esta fala de Paulo, aplicada hoje, tem rudimento, porque quando nós nascemos, nós já não éramos mais pecadores, porque Cristo já tinha abolido o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E está começando a entender? Sim. Então esta fala de Paulo era perfeita nos seus dias, lá em Roma, com os ouvintes que vieram de antes da cruz, passaram pela cruz e experimentaram o perdão dos pecados, a transgressão da lei. Deixa eu abrir um parênteses. Na concepção judaica, o pecado aqui era a transgressão da lei. Esta é a concepção de pecado para os judeus, de qual Paulo era hebreu dos hebreus. Na concepção de Paulo, pecado, e na concepção dos judeus, pecado era a transgressão da lei. Ora, se não havia lei, eles deixaram de ser pecadores. Quando nós nascemos, tinha lei? Não. Quando nós nascemos, a lei já tinha sido abolida, tanto no âmbito físico, quanto no âmbito espiritual. Espiritual, ele aniquilou na cruz. No âmbito físico, ele aniquilou quando o templo caiu definitivamente lá em Jerusalém. Então esta fala de Paulo, repetida por mim hoje, é rudimento. A doutrina não é rudimento, mas a fala é. Porque se eu falo isto aqui para mim e para você, eu estou dizendo que quando você nasceu debaixo do pecado. Quando a Bíblia diz, quando o Evangelho diz, melhor dizendo, que Cristo aniquilou o pecado. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7, olha aí, Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou quem? 4, amou quem? Ele está falando com quem? Com a igreja lá em Éfeso. 5, e estando nós mortos em nossos delitos, segura aqui, abençoados, você já esteve morto em delito? Não, abençoado. Quando você nasceu salvo, regenerado, aperfeiçoado, selado na obra perfeita de Cristo. Quem estava morto em delito eram os irmãos que viviam lá naquela época de Paulo, antes da cruz. Eles estavam mortos em delitos. Nós não, nós já nascemos regenerados. Sim ou não? Então isto aqui, se eu aplico na tua vida, eu estou aplicando um rudimento, um estado primitivo, uma pressão inicial. Porque nós não estávamos mortos, eles estavam mortos em pecados e em delitos. Viveram antes da cruz, em delitos aqui, era em ofensas da lei. Porque aqui tinha alguns irmãos judeus que se converteram. Depois ele diz, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então você entende que se eu digo à comunidade, vocês estavam mortos em pecados e em delito, eu estou trazendo o rudimento para a sua vida, porque vocês nunca estiveram mortos em pecados e em delito, vocês estiveram em obras da carne, é diferente. Obras da carne é uma coisa, transgressão da lei é outra, ofensa é outra, delitos são outras. Vocês estavam em obra da carne. Uns aqui foram achados na Umbanda, outros aqui no pagode, outros aqui na bebedeira. Isto eram obras da carne. Mas delitos e ofensas vocês não tinham, porque quando vocês nasceram, a obra de Cristo já tinha coberto a tua vida e vocês já estavam como eleitos de Deus, aperfeiçoados.
É o que ele diz a partir do versículo 6, eu vou ler até o 7, olha só. E juntamente com ele nos ressuscitou. Ora, ressuscitou por quê? Porque estavam mortos, passaram a ter uma vida espiritual. Nos ressuscitou aos irmãos que estavam lá com Paulo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar, para que é que ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que é que eu vejo nesse texto aqui? A bondade de Cristo com aqueles irmãos que estavam mortos em delitos. Paulo diz, é para mostrar a vocês do século vindouro. De Paulo para cá passou-se quantos séculos? 20. Nós hoje, 20 séculos depois, estamos vendo que eles que nasceram debaixo de pecados e delitos experimentaram a suprema riqueza da graça. Eles foram justificados e aperfeiçoados em Cristo. Então Paulo diz, é para mostrar os que vêm no século vindouro. Aqui no século vindouro a gente diz, nós não nascemos em pecados e em delitos. Vocês nasceram, vocês viveram antes da cruz, passaram pela cruz, experimentaram a suprema riqueza da sua vontade. Agora, se eu aplico a fala de Paulo, que ele nos perdoou os nossos delitos, eu estou trazendo rudimento para a igreja e eu não avanço para o que é perfeito. Você está entendendo? Quer ver algo que surpreende esta noite? Eu sei que isto choca a comunidade cristã, mas permita avançar para o que é perfeito. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha que passagem interessante. Vai chocar você e depois você vai levar a refletir, tá bom? Vai ser levado a refletir. Olha isso aí. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? 14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que já têm a salvação? Alô? Os anjos são espíritos ministradores, lá em Hebreus, nos dias de Paulo, a favor de quem tem ou de quem ainda não tem? De quem não tem. Mas eu não tinha percebido isto, nem eu. Então, os anjos são espíritos ministradores para quem vai herdar a salvação. Então, se eu digo que os anjos vão ministrar na sua vida, segundo a fala de Paulo aqui, você ainda não herdou a salvação, você ainda não é salvo. Está escrito assim? Não são todos eles espíritos, anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se eu digo a você, você ainda vai herdar a salvação? Não, do lado de cá, eu já passei desta obra que foi concluída. A obra, a salvação completa, o resgate, a transformação dos corpos. Eles aqui, olha aqui, preste atenção, eles aqui estavam salvos? Não, hão de herdar, não tinham herdado ainda, hão de herdar. Como eles ainda estavam esperando a salvação completa, total, absoluta, havia uma questão de resgatar os corpos que dormiam no Hades. Os irmãos lá ainda dormiam, iriam passar pela transformação, a sotéria, a salvação completa ainda ia se realizar. Quem é que ministrava lá? Os anjos. Os anjos ministravam em quem tem a salvação ou quem ainda vai ter? Em quem hão de herdar, está escrito aqui. Quer ver? Uma outra passagem que corrobora isso, Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo.
já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11, Evangelho da graça de Deus. Cristo já havia ressuscitado e Paulo diz que a salvação estava perto. Ué, não estava salvo ainda? É esses tipos de rudimentos que, se eu aplico esta fala aqui na tua vida, eu digo a você, a nossa salvação está mais perto. Então, rudimentos da fala de Paulo, porque isto aqui chegou na queda do templo, no ano 70, no juízo para o povo de Israel, a salvação total e completa aconteceu. Os espíritos que dormiam foram reivindicados, eles tiveram os corpos transformados, o juízo veio e todos os eleitos foram então tomados. A palavra arrebatada quer dizer tomado com força. Eles foram tomados, tirados do domínio da morte. E foi o que aconteceu aqui. Então, se eu pegar as falas de Paulo, que estavam certas naquele contexto lá, naquele contexto em que ele estava vivendo, a frase está correta. Para cá ela já aconteceu, é rudimento. Eu te coloco debaixo de uma vã esperança. Quer ver um outro detalhe? Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Olha aí, olha aí, olha isso aqui. Eu já falei muito isso, mas como eu digo, né, nós estamos na faculdade da graça, né? Eu pensava uma coisa há 2 anos atrás, saí de um ministério, aí você ouve muito aquilo, fica preso aquilo, vai reproduzindo, até que você deixa os rudimentos e avança para o que é perfeito. Olha isso aqui, meu irmão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Segura, você já conhece todo, mas segura. Olha só, isto aqui é um rudimento da fala de Paulo nos dias de hoje. Quando Paulo falou isto, os irmãos que estavam com ele lá em Gálatas tinham sido resgatados da lei. Se eu aplico isso aqui hoje a você, eu estou dizendo que até 1 ano atrás a lei ainda vigorava. Mas para pensar, Cristo te resgatou da lei? Não, a lei não ruiu definitivamente em 70. Torno a repetir, espiritualmente, a lei, que já nunca tinha aperfeiçoado, já perdeu o seu vigor no sacrifício de Cristo. Paulo disse, o fim da lei é Cristo, mas foi o fim da lei espiritual, porque os sacerdotes continuavam ainda a oferecer sacrifício. Lembra? Pedro e João iam à porta do templo, lembra? Então fisicamente o templo ainda estava de pé. Tu te lembras que Paulo, quando chega lá em Jerusalém, encontra com Tiago, e Paulo entra dentro do templo, faz voto, rapa a cabeça? Então, fisicamente, o templo ainda estava de pé. Os irmãos que viveram na primeira era cristã, a igreja dos Gálatas, de Roma, Éfeso, todos eles estavam ainda na lei. Alguns irmãos judeus que praticavam isto, os gentios estavam livres, sempre tiveram. Então aqueles irmãos ali, eles foram resgatados da lei. Eles foram, por quê? Porque a lei ainda estava vigorando. Os irmãos ainda no templo Formosa, Paulo rapou a cabeça, fez voto, e no ano 70, definitivamente o templo caiu, a lei acabou. Acabou a lei, acabou o sacerdócio, acabou o dízimo, acabou o sacrifício, e a graça então foi estabelecida para sempre. Então eu e você não fomos resgatados da lei. Ora,
Se nós não fomos resgatados da lei, nós fomos resgatados de onde? Lembra que eu venho falando durante alguns anos sistema religioso? Porque lei não existe. O que é que existe? Um sistema religioso enganoso, costurando o véu, porque eles estão trazendo os rudimentos da lei, o estado inicial, as doutrinas primitivas. Então nós fomos resgatados do engano religioso, porque se a lei perdeu o seu vigor no madeiro, espiritualmente, e ela ruiu definitivamente em 70, significa que a lei não existe mais. Para nós que passamos do ano 70, a lei não existe. E se eu prego que Cristo te resgatou da lei, eu estou trazendo o rudimento hoje desta fala de Paulo. Então esta fala de Paulo aqui, uma vez aplicada por mim hoje, é um rudimento, é um estado primitivo, porque Paulo estava até certo naqueles dias, naquela época ali. Esta era uma palavra a ser aplicada. Se aplicada hoje, a fala de Paulo se torna um rudimento para a minha vida, porque nós não fomos resgatados da lei. Você entendeu? Nós, o que aconteceu? Repito, fomos tirados do engano pela pregação do Evangelho. Eu tenho dito isso em algumas mensagens. De Paulo, o que a gente observa é o Evangelho eterno, respeitando o contexto, e agora, uma vez mais, avançando na faculdade da graça, você tem que observar também o rudimento da fala, porque Cristo não me resgatou da lei. Quando eu nasci, a lei já tinha acabado, definitivamente. Ora, então o que é que aconteceu conosco? Para mim avançar para o próximo versículo: tivemos os olhos iluminados pela revelação da graça de Cristo. Aquilo que nós observamos em Paulo, onde a palavra não está lá dentro, não inclui a mim, não diz nós. Se tiver nós, não sou eu, porque eu não estava lá com ele. Então agora, quando diz o Evangelho eterno, a doutrina, então o que é que aconteceu? Tivemos os olhos iluminados. Efésios capítulo 1, versículo de número 15, eu vou ler até o versículo de número 23, olha aí: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então Paulo estava observando a fé dos Efésios, diz no versículo de número 16, olha lá: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você está entendendo que você deve respeitar a fala de Paulo para o momento? Porque Paulo não mencionou nem a mim nem você na oração. Você está entendendo? Como é que eu posso aplicar isso aqui a você? É dizer que Paulo está vivo e está orando por você. Está entendendo? Ele diz aqui, ó: não cesso de dar graça por vós. Vós quem? Eu e você? Não, isso está falando com os Efésios. Por quê? Porque ele fazia menção de vós. Paulo nunca mencionou o meu nome nem o seu. Então, se eu aplico isso aqui a você, diga assim: mas Paulo orava pela igreja. Não, Paulo não orava pela igreja, que a igreja sou eu e você. Paulo orava pelos Efésios, porque Paulo não citou o meu nome nem o seu na oração. Você está entendendo o que eu quero te explicar como rudimento? Porque senão você pega um pastor legalista e ele pega uma passagem de Paulo que era para aqueles dias e aplica na sua vida para tentar te convencer a voltar para o alçapão. Só que eu tenho certeza que com um conhecimento desse, com um banquete desse, com um mocotó desse, meu irmão, por engano religioso você não volta nunca mais. Mas não volta nem que eu tenha que ir lá no Acre, mas pegar um cabra daquele e mais rodar com ele no piqui com gambá. Que não é possível, gente. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de plena revelação no conhecimento dele. Olha a oração de Paulo por aqueles homens. 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória
da sua glória na herança dos santos. Então, o que é que aconteceu conosco quando nós lemos as epístolas de Paulo, respeitando a colocação verbal, o contexto social, histórico, cultural, respeitando a colocação nós no tempo, na sua época? O que é que sobrou para nós? O entendimento do Evangelho eterno, e esse entendimento iluminou os olhos do nosso entendimento, e esse entendimento nos fez ver com clareza que nós não estamos submetidos a domínio humano, que nós não estamos presos a uma denominação, que nós não servimos a homens de espécie alguma, e que o fundamento maior da graça é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Por isso que nós batemos sempre na tecla: perdoe, ame, viva intensamente, porque estará mais próximo do Criador aquele que ama. Vou me despedindo por aqui. Amanhã estaremos de volta com uma pérola da graça. Obrigado pelo seu amor, pelo seu companheirismo. Dê um like, dê um joia, dê um ok. Tenha uma noite especial e maravilhosa. E olhe, cuidado com os rudimentos da fala de Paulo. Algumas falas estavam dentro do contexto daquela época. O Evangelho é doutrina? Sim. Não há lei, não há ordenanças, não há sangue de bodes e de touro. E isso nós confessamos, cremos e recebemos. Mas algumas falas, passado já o tempo, passado já o ano 70 do juízo, se tornou um rudimento. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Até amanhã. Graça e paz. Um abraço.